Uma boa noite a todos. É bom estarmos aqui. O hino que eu irei louvar e engrandecer a Deus, ele fala: eu te amo, Jesus. Se cada dia nós amarmos mais a Jesus, com certeza as nossas lutas, as nossas dificuldades irão ficar mais leves. Eu te amo, Jesus, para sempre em meu coração. Minha vida entrego, Pai, em tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Eu quero Jesus para sempre em meu coração. Minha vida entrego, Pai, em tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao teu lado, sem tê-lo aqui comigo sempre. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao teu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu quero Jesus para sempre em meu coração. Minha vida entrego, Pai, em tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao teu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você veio, apesar do frio. Mas aqui estamos para ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus, ouvir a palavra de Deus e sair daqui mais contentes do que quando chegamos. Amém? Nós vamos dando continuidade aos nossos estudos do livro de Daniel por enquanto. Depois vem o Apocalipse, não é? Há uma conexão muito estreita, Daniel e Apocalipse, você vai ver. Mas o livro de Daniel, ele tem lições maravilhosas para a nossa vida. E nós temos estudado desde o capítulo 1, não é? Quando os servos de Deus, Daniel e seus amigos, são provados e são leais a Deus, permanecem firmes, robustos, mais inteligentes, mais felizes, né? Todo aquele que realmente segue os caminhos do Senhor é mais feliz. Nós vamos no capítulo 7 hoje.
Capítulo 2 já estudamos, e 4 e assim. Capítulo 7, eu quero ler alguns versículos do capítulo 7. O título é O Sonho sobre os 4 Animais. E aqui nós temos, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Eu vou ler aqui para a gente se familiarizar com o texto bíblico, depois nós vamos para os slides. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais, grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Então, interessante aqui, não é? Nós já estudamos que Nabucodonosor teve um sonho, e agora nós temos Daniel tendo uma visão. Então, 4 animais, grandes, diferentes, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Me lembro alguém brincando com esse texto aqui, disse: olha, a Bíblia fala para comer muita carne, levanta e devora muita carne. Não é o caso, não é? Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. A gente vai dar uma paradinha por aqui. Nós, então, vamos ver a diferença entre o capítulo 2, ou as semelhanças, não é? Entre o capítulo 2 e o capítulo 7 do livro de Daniel. Capítulo 2, nós temos 4 metais. E no capítulo 7 nós temos 4 animais. Muito bem. Aí está. 4 metais e 4 animais. Seriam os significados desses sonhos, ou a interpretação, diferentes um do outro? Ou é a mesma história, com diferentes animais, isso é, diferentes ilustrações? Vamos ver. Então aqui nós temos Babilônia, 605 a 539 a.C. E nós vamos ver agora a comparação e ver que, na verdade, são ilustrações diferentes, mas o significado tanto do sonho de Nabucodonosor como da visão de Daniel são os mesmos. Então, aqui a cabeça de ouro, e nos 4 animais aparece o leão. O leão é o quê? É considerado o rei da selva. E ele tinha, esse leão, asas de quê? De águia. A águia é considerada o quê? Rapidez, não é? É entre as aves, é uma das aves que poderíamos dizer que é a rainha das aves, assim podemos dizer, não é? E nesse país nós temos o símbolo americano, aparece o quê? A águia. No símbolo da bandeira aparece a águia. Muito bem. Então, aqui nós temos o ouro, Nabucodonosor, e nós temos o leão, que representa também o mesmo reino de Nabucodonosor. Em seguida, nós temos um segundo reino, prata.
E esse reino prata, que é Medos e Persas, é representado agora na visão de Daniel por quem? Pelo urso. Não é assim? Bastante interessante. O urso representa agora os Medos e Persas. Qual desses dois reinos eram mais forte? Ou quem dominou quem? Os Medos dominaram, os persas dominaram os Medos. Então, esse animal, ele aparece, segundo nós lemos aqui, não é? Ele aparece com um dos lados mais levantado do que o outro. Nós vamos um pouquinho mais adiante. Medos e Pérsia, 539 a 331, foi o período de domínio do reino Medo-Pérsia. Em seguida, nós temos a Grécia, representado então pela parte de bronze. Interessante que o animal que aparece aí é o animal chamado leopardo. E ele tinha quantas asas? 4 asas, representando o quê? Os 4 generais, não é? De Alexandre. É bom nós lembrarmos também a rapidez das conquistas de Alexandre e a rapidez desse animal também quando ataca. Não é assim? Continuando um pouquinho mais para adiante, nós vamos ter agora a Grécia, 331 até 168 antes de Cristo. Depois disto eu continuava olhando, diz a Bíblia, nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Bom, se o leão representava o reino de Nabucodonosor, o urso representava os medos e os persas, o leopardo representava a Grécia, esse animal terrível e espantoso representava quem? O que reinado? O que reino? Roma, não é? Roma pagã. E aqui diz que era um animal terrível e espantoso. E esse animal, ele aparece com quantos chifres aí? 10 chifres, não é? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse animal terrível e espantoso, que aparece com seus 10 chifres. E nós vamos entender que o reino de Roma foi dividido em quantos povos, ou quem atacou, como é que terminou o reino romano? Através da invasão dos bárbaros, das 10 tribos bárbaras. É bastante curioso também nós lembrarmos que o mundo foi dominado pelos gregos no ano 331 a 168 AC, e depois então surgiu Roma. E o Império Romano foi um império forte, férreo. E eu gosto de lembrar que durante esse período do Império Romano, grandes inovações, grandes coisas foram feitas durante esse período. Foi o período mais longo em termos de domínio. Nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, o império que dominava era o Império Romano. E eles são responsáveis, ou foram responsáveis, por grandes conquistas e inovações em termos de embarcações. Eles foram peritos em fazer navios, se assim podemos dizer, para aqueles dias, mas grandes embarcações. E quando o apóstolo Paulo começa a pregar de um lugar para o outro nas suas viagens, ele aproveitou, mas foi beneficiado pelas conquistas romanas, as embarcações romanas, facilitou as viagens de Paulo e facilitou a pregação do Evangelho. Bastante curioso. No ano 168 AC, na Batalha de Pídina, Roma acabou com a monarquia da Macedônia, dividindo em 4 confederações. Um pouquinho mais adiante, no ano 168 AC, na Batalha de Pídina, então, ao meio-dia do dia 22 de junho de 168 a.C., começou o importante ataque.
Esta batalha durou apenas 1 hora, mas decidiu a sorte da guerra e o futuro de todo o mundo oriental. Então, como a gente já tinha dito, a extensão do período da soberania romana, 168 a 351 Anno Domini. Isso é, depois, então, da contagem progressiva. Antes da vinda da nossa era, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós tínhamos a contagem regressiva. Depois, então, já agora na nossa era, nós temos a contagem progressiva. Isso é, regressiva porque os anos iam diminuindo. E agora vai aumentando a contagem. E nós estamos no ano 2017, não é? Contagem progressiva. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, como nós já falamos. Daniel, ele ficou intrigado com essa visão e ele desejou saber o que significava esse animal, principalmente o animal dos 10 chifres. Então, quando Daniel viu o 4º animal, ele desejou conhecer um pouco mais sobre isso. Daniel, capítulo 7, versículo 19. Porque ele queria conhecer. Esse era diferente de todos os outros, representando o 4º animal, Daniel 7, versículo 23. Era terrível, espantoso e muito forte, como ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava a pés o que sobejava. Possuía unhas de bronze, tinha 10 pontas, era por demais poderoso. Na profecia desse 4º animal ou reino, esse reino seria realmente muito forte. O 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente. Vamos ver algumas características particulares desse 4º animal. Primeira coisa, era terrível, espantoso e muito forte. A potencialidade, a força militar, política e econômica de Roma não havia sido manifestada por nenhum outro povo, outro reino antes desse reino romano, o qual tinha poder, dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaços. Roma fazia guerra não somente para conquistar e nem por necessidade de expansão, mas por idiosincrasia, isso é, prazer de guerrear. O templo de Jano, em Roma, devia estar aberto durante todo o tempo que houvesse guerra. E segundo os relatos, ele esteve aberto permanentemente durante 5 séculos, salvo uma só vez e por poucos anos. Essa era a característica desse reino de Roma. 10 pontas. Foi o maior dos impérios. Dizem os historiadores que o sol não se punha no Império Romano. Ele abarcava desde a África ao sul até a Inglaterra, ao norte, e desde a Pérsia ao oeste até a Espanha ao oeste. Era um império grandíssimo, não é? Mas vamos ver a divisão. Em 351 para 476, o Império Romano foi aos poucos se desintegrando, pouco a pouco. E no ano de 476, da era cristã, com a queda de Rômulo, Augusto, seu último imperador, o Império Roma, foi dividido em 10 partes. E aí nós vamos ver, essas 10 são as 10 pontas vistas por Daniel. E nós temos agora, então, as tribos bárbaras, não é? Nós temos os alamanos, os burgúndios, os francos, os lombardos, os saxões, suevos, visigodos. E nós temos
3 dessas tribos bárbaras que desapareceram. Os érolos, os vândalos, os ostrogodos, eles foram então extintos. Então nós temos aí, dos alamanos apareceram os alemães, dos burgúndios, os suíços, os francos, franceses, os lombardos, os italianos, os saxões, os ingleses, os suevos, os portugueses, os visigodos, os espanhóis. Claro, aqueles que estudaram já bastante a história mundial já viram toda essa história, mas é interessante como a Bíblia é precisa, como Deus é maravilhoso. Em Crônicas 20:20, a Bíblia diz que Deus, através da profecia dos seus profetas, comunica ao seu povo o que ele deseja, o que ele vai fazer. Então, os bárbaros agora tomam conta de tudo, não é? No ano 331 depois de Cristo, foram os alemanos, que hoje é a Alemanha. Nós vamos passar aqui um por um. Em seguida, nós temos, no ano 351 depois de Cristo, foram os francos, que hoje é a França. Um pouquinho mais adiante. Nós temos também os suíços. No ano 406, foi a vez dos burgúndios, que hoje é a Suíça. E depois, os suevos, que hoje é Portugal, novamente só repassando. E dos vândalos, onde hoje é a África, não é? No ano 407 foram os visigodos, e nós temos então, depois aí, a Espanha aparecendo. No ano 449, aparece então, é a vez dos saxões, que então nós temos a Grã-Bretanha. Um pouquinho mais, 453, os ostrogodos e lombardos ocupando o território que hoje é a Itália. Tudo isso é história geral. É muito bom conferir isso e entender que Deus, através tanto do sonho de Nabucodonosor, como também da visão de Daniel, ele enumera ou apresenta todas as sucessões de reinos que chegariam até os nossos dias. Novamente aí, para você ter uma visão dos animais de um lado e da estátua do outro lado, a conexão, a semelhança entre Daniel 2 e Daniel 7, 4 metais, 4 animais, confirmando então a profecia. Bom, os 10 chifres e os 10 dedos. Aí está a profecia novamente sendo anunciada. Nós temos a rocha que destrói a estátua do sonho de Nabucodonosor. Aparece o pequeno chifre entre os 10. E depois Daniel apresenta, depois do pequeno chifre, apresenta o julgamento, apresenta a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É bastante curioso o fato do aparecimento do chifre pequeno. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Quais foram arrancados? Aquelas 3 tribos bárbaros que eu havia mencionado. E agora aparece então esse chifre pequeno. O que faria esse chifre pequeno? Qual seria o seu poder? Então, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. E a Bíblia diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em cuidar e mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Quero dar uma paradinha aqui, só para fazer alguns comentários. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso significa blasfêmia. Como seria
essa blasfêmia? De que maneira esse chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo? Primeiro, se colocando no lugar de Deus, se apresentando como Deus, se apresentando como santo, se apresentando como intercessor, se apresentando como aquele com quem as pessoas devem buscar intercessão, confessar os seus pecados, não é? E ele então declara a pessoa, ou diz o que a pessoa deve fazer, e a pessoa sai contente, achando que está perdoada por um representante de Deus aqui na terra. Então isso é uma blasfêmia. Aí também nós temos que procuraria mudar os tempos e a lei. Que lei seria mudado? Seria toda a lei, e quando eu estou dizendo, quando estou falando de lei, estou mencionando os 10 mandamentos, ou seria alguns aspectos da lei? Seria alguns aspectos da lei nós conhecemos, quem sabe em outro momento nós podemos passar aqui os 10 mandamentos e o catecismo, as diferenças, o que foi mudado, não é? Principalmente o 4º mandamento, que é arrancado da lei de Deus. Mudar também os tempos. E alguém comentando sobre essa questão dos tempos, não é? Hoje nós medimos os tempos segundo se entende, o tempo de 24 horas. Quando se começa um dia segundo a contagem popular? Quando se começa o dia? À meia-noite. E biblicamente falando, quando é que se começa o cômputo do novo dia? Ao pôr do sol. Para nós é fácil entender. Se é meia-noite, é meio de alguma coisa, não pode ser o começo. Não é assim? Então, o novo dia começa ao pôr do sol, mas isso seria mudado por esse chifre pequeno, não é? Um pouquinho mais adiante, nós temos aqui algumas datas que nós já passamos. Babilônia 605, 539, Medo-Pérsia 539, 331. Primeiro mandamento também, não farás para ti imagens de escultura, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Esse foi arrancado. Muito bem. Sob a égide desse pequeno chifre, ocorreria uma terrível traição, então, da palavra de Deus, não é? E aí nós chegamos em Constantino, bastante conhecido pelo seu decreto dominical, 7 de março de 321, ano Domino, aparece esse imperador e agora faz a mudança, mudando então a guarda do sábado para o domingo, mudando não segundo a Bíblia, mas segundo a autoridade romana. Para aqueles que não estão familiarizados, Constantino era um imperador de que religião? Pagã. Ele supostamente se converteu ao cristianismo. Na verdade, no seu coração ele tinha um paganismo. Mas para agradar gregos e troianos, ele se apresenta como cristão. E agora, então, ele faz a mudança, não é? E as pessoas começam agora a observar o domingo. E aqui nós temos um documento, a mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal, é o edito, então, de Constantino, 321, ano Domino. Isso está na Enciclopédia Britânica, edição, artigo domingo. A Bíblia já havia profetizado o surgimento de um poder que mudaria a lei de Deus. Na verdade, Deus nunca muda e a lei permanece. Quem muda são os homens. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A supremacia papal. Nós lemos também a questão, e aqui nós temos alguns dados proféticos, não é?
Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Um tempo em profecia representa quanto tempo? Ou quanto é um tempo? 12 meses. Dois tempos, 24 meses. E meio tempo, 6 meses. Lembrando que um ano, um dia em profecia representa quanto? Um ano. Então nós temos 1260 anos. Daniel 7, versículo 25, eu vou ler de novo aqui. A Bíblia nos diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Fazendo a contagem aqui, nós chegamos 1260 dias ou 1260 anos. O que aconteceu durante 1260 anos foi conhecido como a idade ou período escuro. Por quê? Um poder tirano perseguiu aqueles que queriam andar em conformidade com a palavra de Deus, aqueles que queriam ler a Bíblia, e nós conhecemos toda a história, não é? Período de perseguição, muitas pessoas perderam a vida, Bíblias foram queimadas, para que alguns pudessem ter o culto em liberdade, ou isso pudessem ter o seu culto não em liberdade, tinham que fazer em lugares escondidos, cavernas, porões, para poderem ler a Bíblia. Para a divulgação da palavra de Deus nesse período foi muito difícil, mas aconteceu, não é? A gente já ouviu história de páginas da Bíblia sendo mandadas como cartas, não é? Para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Não podia a Bíblia toda ser dada. Às vezes arrancado uma página e ser mandado para que as pessoas pudessem ler. Então, esse período começa no ano de 538 e vai até 1798. Então, 1260 anos de perseguição contra os cristãos, os filhos de Deus. Muitas pessoas foram queimadas, foram às fogueiras, através da Inquisição das Cruzadas, Idade Média, não é? A igreja, então, nesse período a gente pode chamar que a igreja, ela se apostatou. E então, em 1798, aconteceu algo bastante conhecido. O que aconteceu em 1798? Um general francês prendeu quem? Prendeu o Papa, não é? E aí então nós temos a cessação da perseguição. Bom, ponta pequena, quem é ele? Quando surgiu? Quais são os conhecimentos que temos sobre a apostasia do cristianismo? Então, os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantaram, 10 divisões do Império Romano, nós já falamos, daquele mesmo reino, e depois dele se levantaria outro, o qual seria diferente dos primeiros, e abateria 3, que foram os Érulos, os Vândalos, os Ostrogodos. Eles foram extintos pela ponta pequena ou pelo chifre misterioso. Então, surge entre os 10 chifres, surge depois os 10 chifres e destrói 3 chifres. Tem olhos como os de homem e falava grandes coisas, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18. Qual a diferença entre os 10 chifres e o chifre pequeno? Vamos lá. Os 10 chifres é um poder de índole política. E o chifre pequeno é um poder de índole religiosa. A Bíblia diz, é clara, Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, na verdade, é um poder político-religioso. E nós conhecemos a história. Naqueles idos, naqueles tempos, para um rei
ser realmente aceito como um rei, ele precisava da aprovação papal. Se ele não tinha essa aprovação, se ele não tinha o bastão do Papa, né, ou a vara do Papa ali apoiando, aprovando, ele realmente não era considerado um rei. A Bíblia diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós já falamos. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Daniel capítulo 8, versículo 12. Novamente, a característica desse pequeno chifre é um poder religioso que recebe a adoração dos homens. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Também é um poder político de alcance mundial. E nós já comentamos recentemente algo extraordinário que tem acontecido diante dos nossos olhos. O poder papal que vai se avolumando no cenário do nosso planeta. Esse poder que influencia até mesmo esse país que estamos vivendo. Eu já visto o que aconteceu do Papa vir e ter autoridade de falar aos políticos americanos. Um pouquinho mais adiante, persegue o povo de Deus. E aqui nós temos, então, foi-lhe dado autoridade. Alega ter autoridade para mudar a Bíblia, cuidará em mudar os tempos e as leis. E aqui a conclusão do chifre pequeno é um poder político e religioso, conforme a gente já falou. É um poder que vai crescendo, ele seria pequeno a princípio, mas iria crescer cada vez mais. Muito bem. Bom, a Bíblia, em Daniel capítulo 7, termina esse capítulo da seguinte maneira. Os 10 chifres, versículo 25, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E nós já lemos: proferirá palavras contra o Altíssimo, versículo 25, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno. E depois os domínios o servirão e lhe obedecerão. No versículo 9 ainda, voltando, bastante interessante, Daniel menciona a questão do julgamento. 7, versículo 9 diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Prezados, é bom nós termos em mente de que finalmente, tanto no sonho de Daniel como na estátua de Nabucodonosor, o reino que vai ficar para sempre é o reino que nós esperamos. Nesse capítulo 7, nós temos aqui a menção do julgamento também. Serão abertos livros, serão revistos vidas, serão julgadas as pessoas. Aliás, desde 1844 para cá, nós já estamos
no juízo investigativo. E desde que eu sou pequeno, eu sempre ouço os pregadores dizendo: nós não sabemos quando terminará de ser julgado a fase do julgamento daqueles que morreram e quando começará a fase do julgamento daqueles que estão vivos. Isso é, quando será o momento do julgamento da minha vida, análise da minha vida, análise da sua vida. Nós não sabemos. Mas o que sabemos é que o juízo investigativo já começou. E vendo essas duas profecias, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 17, vendo a sucessão dos reinos, não é? Quem sabe você possa pensar, mas Jesus já poderia ter vindo no primeiro império poderoso, o de Nabucodonosor, o reino de ouro. Por que é que ele não veio nesse período de Nabucodonosor? Por que é que ele não veio depois, no período dos medos e persas, da Grécia e de Roma? Era para cumprir a profecia? Ou porque a iniquidade ainda não havia amadurecida? O tempo de período do mal da iniquidade ainda não havia sido amadurecido. Sabem que se você tem uma árvore, planta uma árvore, e quando começam os frutos verdes ainda, se você arranca o fruto e come, qual é o sabor? Não está pronto ainda para ser comido, amargo, não é? Imaginem se antes do amadurecimento do mal, o mal vem se amadurecendo com o passar dos anos, o mal vai se multiplicando e a gente vai vendo coisas terríveis acontecendo cada dia mais. Se antes disso o juízo viesse para Satanás e seus anjos, quem sabe ainda alguém diria: não, deveria esperar um pouco mais, quem sabe ele mudaria seu caráter, o mundo não chegaria no caos se esperasse um pouco mais. E alguns creem que haverá um Shangri-La. Não sei quantos já ouviram falar de um lugar chamado Shangri-La. É um lugar assim, imaginário, onde a paz, o amor, a harmonia vai reinar. Alguns creem que o mundo ele vai melhorar, vai chegar um momento de consciência humana, que o ser humano vai cansar de tanto fazer coisas ruins e vai começar a fazer coisas boas. E o mundo vai ter paz. E vai ser Shangri-La. Shangri-La, na verdade, era uma área geográfica onde havia harmonia. Segundo, essa é uma história, não história, não é? Um lugar de paz, amor e tranquilidade. Então, se o mal não amadurecesse e Jesus já tivesse voltado antes, quem sabe ficaria uma dúvida no coração dos seres humanos ou dos seres que não pecaram. Deus se precipitou em destruir. Mas, prezados, está chegando o dia em que realmente o juízo chegará. O juízo final, eu quero dizer. O juízo investigativo já começou. Nomes estão sendo investigados. Livros estão sendo abertos. E oxalá, quando chegar o meu nome, o seu nome, possamos ser aprovados, não é? Temos que buscar, diante do exame das profecias, diante da análise de tudo isso que nós vimos, temos que buscar o caminho do Senhor. Andar em retidão, andar em harmonia, segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos, ao estudar as profecias, não somente estudá-la como informação histórica, mas, ao estudar, abrir bem os nossos olhos e entender que a nossa redenção está próxima. Que Deus nos abençoe. Convido a congregação a se colocar de pé.
Querido bondoso Deus, te agradecemos pela esperança que temos, esperança de vida eterna por intermédio, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque a Bíblia nos ajuda a entender da onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Nos ajuda também, nos admoesta, nos convida a nos preparar para o encontro glorioso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos, cada dia, estarmos preparados para esse glorioso dia. Que os milagres que precisam ser feitos na nossa vida possam ser efetuados através do Teu poder e da Tua graça. E possamos ser mais que vencedores por aquele que muito nos amou. Nessa nova semana que já iniciou, queremos caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Desejamos, necessitamos, ó Deus, sermos protegidos de todo mal. Então te rogamos que Tu envie os Teus santos anjos para nos guardarem, nos protegerem e que possamos ter uma semana de vitória e de muitas bênçãos. Fique conosco agora e sempre te pedimos em nome de Jesus. Amém.